Fala moçada, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de React. Hoje nós vamos falar um assunto extremamente importante que é sobre state. Vamos começar a aprender sobre esse tipo de hook aqui no nosso curso de React. Bora lá? Então pessoal, de volta aqui com o nosso curso, de volta aqui com o nosso aplicativo zeradão aqui para a gente começar a entender sobre state aqui do zero. O que é o tal do state? Basicamente é um elemento que armazena valores de propriedades que pertencem ao componente. E quando esses objetos, quando o estado deles muda, ou seja, quando eu mudo o valor do estado, esses objetos são renderizados novamente. Isso não acontece com variáveis comuns, tá? Nós vamos usar states quando eu precisar associar um valor da tela, um valor renderizado, com uma variável, de forma que quando eu mudar o valor dessa variável, eu preciso também que esse valor seja mostrado no nosso componente. Esse componente seja renderizado novamente. Para isso, a gente precisa do state. Antigamente, a gente só podia usar states em componentes de classe. A gente está trabalhando, por enquanto, com componentes funcionais. Vamos aprender, obviamente, a trabalhar com componentes de classe, tá? Mais para frente no nosso curso, fiquem tranquilos. E aí com o implemento de hooks na linguagem, veio o hook useState, que nos possibilitou utilizar states em componentes funcionais, e isso é muito bom. Vamos aprender então mais sobre state aqui. Para a gente começar, eu vou precisar fazer o import aqui de useState, e aí a gente está liberado para criar os estados aqui. Para a gente criar um state aqui em componente funcional, a regra é o seguinte: const o nome do estado, vou chamar ele aqui de num, certo? E a função que vai alterar esse estado. Lembrando que é uma constante, então não posso atribuir um valor diretamente a esse estado aqui. Então é por isso que a gente tem que ter uma função que vai alterar esse estado, certo? E eu vou chamar essa função aqui de setNum. Ela pode ter outro nome? Pode ter qualquer nome. Ok? Vou falar que isso aqui vai receber em useState e tá pronto. Isso aqui já é o estado num. Se eu quiser inicializar já num com um valor padrão, a gente coloca ali no state. Vamos só colocar o nosso state aqui, ó, que é o valor do state num. E aí expressão, eu vou colocar o state num aqui. Salvando, olha lá, o num tá vazio, então ele não mostrou nada. Se eu vier aqui inicializar o meu estado com 10, salva, automaticamente já tem 10 lá. Show de bola? Show de bola. E aí sempre que eu precisar alterar esse estado, eu chamo o setNum. Bom, até então, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu quero que vocês entendam a diferença. Por isso que eu vou fazer isso aqui agora. Criei uma variável. Coloquei aqui o nome de N1, coloquei o valor 10, e se eu colocar N1 aqui, obviamente que ali vai estar o valor 10. Vamos ver lá, 10. Se eu alterar o valor de N1 para 35, salva, lá vai estar 35. E aí, Bruno? Qual que é a diferença então de eu utilizar state e variável? Por que eu não posso utilizar variável, que é muito mais simples? Pelo seguinte: aqui, pessoal, eu estou alterando, salvando o componente e ele é recarregado lá. É por isso que o valor é mostrado aqui, tá? Se isso acontecer em programação, se essa alteração acontecer em programação, esse valor não vai mudar lá, tá? E aí é que entra o uso do state. Vou demonstrar isso aqui para vocês agora. Vamos colocar um button, colocar um evento de clique, que vai chamar aqui, ó, uma arrow function. Simplesmente vai falar aqui N1 recebe, N1 está com 50, N1 recebe 100, tá? E o texto do botão vai ser 100 também, ok? Então olha esse caso, eu tenho um botão que ao clicar ele vai simplesmente atribuir o valor 100 à variável N1. Então a gente acha que vai aparecer 100 aqui, não é verdade? É verdade, a gente só acha, porque no JavaScript a gente atualiza o valor da variável.
Mas isso é renderizado na tela? Não. Olha só, cliquei, a variável vale 100, mas ele não alterou na tela porque isso não está associado à propriedade do componente. Então não foi renderizado novamente. Para esse caso, a gente precisa do state. Show de bola? Show de bola. Podemos até tentar uma coisa aqui, quer ver? Const, vou colocar aqui, ó, n100, uma arrow function aqui, que aqui é a declaração da variável, deixa aqui em cima. Eu vou falar que n1 recebe 100 e vou dar aqui um console.log em n1, tá? E aqui eu vou chamar a função n100, beleza? Pra gente ver que, vamos ver aqui, ó, cliquei no n100, não mudou nada aqui, mas se a gente vier no console, olha lá, show de bola? Entenderam o que aconteceu? Atualizei aqui, ó, o valor de n1 é 50, show? Show! Quando eu clico no botão, ele chama a função n100, que altera o valor de n1 para 100, e daí eu dou um console log em n1 só para a gente ver que n1 vai ter o valor 100, tá? Aqui, ó, cliquei, não mudou aqui, mas o valor de n1 tá com 100. Mas por que ele não mudou aqui? Porque isso não é estado, isso não está associado à propriedade do componente. Então, quando eu mudo, o componente não muda e ele não renderiza. Entenderam? Entenderam o que acontece? E aí é que entra o caso do estado. Se eu precisar associar uma variável, vamos chamar de variável, tá? Só para vocês entenderem, uma variável ao componente e eu preciso que esse componente mostre sempre o valor dessa variável, esse caso, preciso de utilizar o estado. Então aqui, na verdade, quando eu clicar no botão, ó, que eu vou utilizar o state num, quando eu clicar no botão, eu vou chamar o set num. Show de bola? Set num. E aí eu posso, por exemplo, eu falar aqui, ó, vou colocar 100, tá? E aí sim, quando eu vou atualizar, ó, quando eu clicar no botão, ele muda o valor para 100. Porque ele alterou o state, houve alteração no estado do componente, falou, opa, mudou. Mudou aqui, renderiza novamente. Show? Show de bola? Vamos ver isso acontecendo várias vezes. Eu vou trocar aqui o texto do botão, vai ser soma 10. E eu vou falar que set num vai receber num mais 10. Notem que eu não estou atribuindo diretamente um valor no estado. Eu só estou falando que set num vai receber o valor de num mais 10. Se eu fizer isso aqui, ó, mais igual a num, aí vai dar erro. Olha só, quando eu clicar, deu erro. Porque aí eu estou tentando associar, somar 10 diretamente em num, certo? Tirando o igual, eu não somo diretamente em num. Eu falo que set num vai receber num, valor atual de num, mais 10. Show de bola? Então aí no caso eu não estou alterando diretamente o valor de num. Quando eu clicar no soma 10, olha lá, 20. E cada vez que eu clicar, ele vai somando. Se a gente perceber aqui, ó, a única coisa que vai alterar é esse P aqui, ó. É aqui, certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? O valorzinho ali do state, que é a única coisa que está sendo alterada e sendo renderizado. Então é um caso de uso de state, certo? É para isso que servem os states. E se eu precisar dessa alteração dentro de um componente? Vamos ver isso aqui também. Isso aqui é importante para a gente, vocês precisam entender isso. Vamos criar um novo componente aqui, que eu vou chamar de número.js. E vamos lá, import React from React. Export default function número. E aí eu trabalho com props agora, certo? Return. E aí eu quero colocar um P. Quero colocar isso aqui, ó.
Isso aqui, tá? Aqui, ó. Valor do state num em número, pra gente diferenciar, tá? Vou tirar o botão daqui, ó. Tiro o botão daqui. Show. E aqui valor do state num em app. Show de bola? Vamos importar então. Import número from components número e utiliza aqui o componente número. Beleza. No is not defined é porque eu estou utilizando aqui, ó. Tira isso aqui. E aqui, ó, eu tenho que mandar por props, né? Então vamos lá, já vamos criar aqui, ó. Vou criar o atributo num e colocar na expressão o valor do state num, certo? Agora eu posso utilizar aqui, ó, props.num. Beleza? Agora não vai dar mais erro, não. Atualiza? Viu? Só porque eu falei. Ah, tá, porque tá vazio aqui, né? Tá vazio aqui, ó. Vamos colocar uma arrow function aqui. Ou melhor, vamos tirar isso aqui por enquanto, tá? Aí, ó. Só para não dar erro lá, ok? Então aqui eu tenho o valor do state em app e o valor do state em número. Quando eu clicar em soma 10, eu quero atualizar o valor do state. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso alterar do filho para o pai. Até porque props é constante. Então não dá para alterar direto aqui, ó. Se vai dar até erro. Aqui, ó, olha que legal. Props.num recebe 500. Erro aqui, ó. Erro. Não posso associar o valor ao que é somente leitura, tá vendo? Então não pode. Para alterar o valor de num, eu tenho que chamar setNum. Show? Então vamos passar para ele. setNum recebe expressão setNum, tá? setNum. Atributo setNum recebe setNum. Show de bola. Então agora aqui eu posso utilizar o setNum, que vem do meu props.setNum, e aí eu quero somar, certo? Então props.num mais 10. Salva, atualiza, erro em número. Props. Ah, tá. Não. Props.num mais 10. O que ele tá falando? Máximo update. Ah, tá. Já sei. É porque isso aqui tem que vir dentro de uma arrow function, né, rapaz? Prontinho. Então agora, quando eu clicar no soma 10, olha lá que lindo, maravilhoso, ele altera o valor de 10, do state num nos dois componentes. Esse aqui está no app e esse aqui está no número. Como os dois usam o mesmo state, olha lá, ó, eles usam o mesmo valor. Pessoal, é assim que utiliza state, tá? Não tem nada mais que a gente pode falar de states aqui dentro de componentes funcionais. Vamos utilizar muito state em nossos aplicativos. Esse recurso é extremamente importante, tá? E não entendeu? Volta, aplica, cria mais states aqui, ó. A regra é essa: const, nome do state, função que vai alterar, fala aquele use state. Se já quiser inicializar com o valor padrão, tá aqui, aqui é vírgula, né? Tá aqui. Para utilizar o state, expressão, nome do state. Não esquece de fazer o import de use state, certo? Tá aqui, ó, Bruno. E sempre que precisar alterar o estado, chame set, função do state, né? No caso aqui set nome. Chame a função para alterar o valor do state. Show de bola? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Esse conteúdo é extremamente importante e eu recomendo vocês estudarem isso, tá? Praticarem isso bastante.
Espero na próxima aula, um forte abraço, até lá e tchau, tchau.